2, versos 12 em diante, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Verso 13 em diante. Todos acharam? Que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: Sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém? Eu digo para vocês uma coisa. Minha vontade era que nós encerrássemos esse culto e vocês pudessem ler esses versículos de Filipenses, capítulo 2, versos 12 em diante, e de 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 em diante, durante a semana inteira. Lê-se hoje, lê-se mais tarde, lê-se à noite, lê-se na segunda-feira, lê-se na terça, quarta, quinta, 2, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, orasse meditando nessa palavra, e que isso fosse tão claro na vida de vocês como a água é cristalina. Fosse gritasse tanto no seu coração, como tem gritado dentro do meu coração, que falasse tanto com vocês como tem falado comigo. Hoje eu quero falar sobre algo
que parece que foi resignado nas igrejas, ou foi deixado de lado, ou foi subjetivado, né? Que é a santificação. O que de fato é a santificação? Na semana passada nós falamos a respeito da justificação. Como ocorre na vida do cristão o processo de salvação quando Deus justifica o pecador? Que Deus ele toma o lugar do pecador na cruz e o pecador tem a oportunidade de ter os direitos em Cristo, por eleição, por adoção, de ser chamados filhos de Deus. Tem uma ilustração que eu gostaria de fazer com os irmãos, que fala a respeito de como que isso ocorre de fato, né? Imagina você que a santificação e a justificação elas ocorrem da seguinte maneira: o homem ele vai preso por conta dos seus delitos, ou seja, ele tem uma dívida muito alta e essa dívida é impagável. E ele não pode, de forma nenhuma, arcar com aquela dívida, é impossível para ele pagar aquela dívida. É algo impensável, nem se ele trabalhasse uma vida inteira ele poderia pagar aquilo que era a dívida daquele momento. E aí chega uma notícia de que um rei muito bondoso, muito justo e muito rico decide pagar a dívida dele. O carcereiro chega na prisão e diz para ele assim: a tua dívida foi paga. Ali ocorre o quê? A justificação. Aquele homem ele passa a não mais dever absolutamente nada porque alguém já pagou a dívida dele. E ele então pode ser liberto. Agora existe algo mais impressionante ainda, que é ele deixa de morar numa prisão e ele é convidado a morar junto com o rei no palácio. Ele é convidado a adentrar o palácio e morar com o rei. E é isso que acontece conosco. Quando nós somos chamados para a justificação, Deus nos justifica, ou seja, Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu na cruz do Calvário pela nossa vida, nós saímos do cárcere que é o pecado, que é a prisão espiritual que nós vivemos, e somos convidados a adentrar no palácio. Só que para que nós possamos estar na presença de Deus, no palácio, junto com Cristo, nós precisamos desenvolver algumas coisas que já não são mais práticas nossa do dia a dia, que é a santificação. A santificação é algo que deve ser progressivo e diário. A Bíblia fala a respeito de um novo nascimento. Quando Jesus fala com o Nicodemos, ele está tendo um diálogo com Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos vai visitá-lo durante a noite, quando ninguém estava vendo, e Nicodemos começa a questionar ele acerca de coisas que aconteciam na vida do cristão. E ele fala assim: olha, mestre, como funciona o processo de salvação, regeneração? E aí Jesus fala assim para ele: Nicodemos, é necessário que o homem venha nascer de novo. Ou seja, você precisa morrer para o mundo e nascer para Cristo. Você precisa nascer de novo. E aí a Bíblia diz que Nicodemos olha para Jesus e, cheio de dúvida no coração, ele pensa nascer, a única coisa que remete a ele naquele momento é sobre um bebê nascendo do ventre da mãe. Ele pergunta: como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus diz assim: Nicodemos, eu falo de coisas espirituais e você não entende, mas você é mestre em Israel. Mas eu vou te explicar agora. Você precisa nascer da água e do Espírito. Aí Jesus ele começa a adentrar mais profundamente na vida de Nicodemos, falando para Nicodemos que, assim como uma criança, ela tem que desenvolver habilidades, ela nasce completamente capaz de exercer várias atividades, ela só se torna plenamente capaz no desenvolvimento dela. Então a criança ela já nasce dotada de braços, pernas, boca, olhos, nariz, tudo que um adulto tem, mas ela não tem habilidade para aquilo. Então aquelas habilidades precisam ser desenvolvidas. E assim também é no novo convertido, quando ocorre o novo nascimento, nós também precisamos desenvolver essas habilidades. Essas habilidades elas são inatas, ou seja, elas precisam ser desenvolvidas. E é isso que acontece na vida do cristão. Deus nos chamou com um propósito. E a Bíblia diz assim, que em 1 Pedro, capítulo 1, nos versos que nós lemos, Jesus ele nos faz uma exortação, Pedro nos faz uma exortação dizendo assim: olha, sede santos em toda a vossa maneira de ser. A Bíblia diz que já não há mais, o pecado ele já não tem mais força contra as nossas vidas. Mas imagine alguém que isso acontece com a nação de Israel e acontece na vida do cristão também, que ele ama tanto a escravidão que mesmo livre ele deseja voltar a ser escravo.
A Bíblia diz que Deus ele tira o povo do Egito, e quando o povo do Egito ele já não é mais escravo, ele já tem os seus próprios recursos, ele já tem as suas próprias fontes de renda, eles já estão indo para uma terra que é uma terra que Deus prometeu, mas no caminho dessa terra havia ali algo que era o deserto, que eles deveriam passar por um curto período, mas por conta da desobediência deles, eles chegam até um determinado momento em que eles olham para Moisés e falam assim: Moisés, a gente não aguenta mais essa liberdade toda, nós não aguentamos mais viver dessa maneira. Viver no Egito era muito melhor do que viver aqui no deserto. Viver no Egito, a gente quer voltar para o Egito. Moisés olha para eles e fala assim: cara, vocês estão loucos. Como assim vocês querem voltar para o Egito? Vocês querem voltar a ser escravos? Se Deus já te libertou, se Deus já pagou o preço, e a Bíblia diz assim que não é um preço corruptível, um preço de ouro, um preço de prata, mas um preço de sangue. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário, para que você fosse livre da escravidão do pecado. Por que você é como aquela porca, que mesmo depois de limpa, quer voltar a se lamear, voltar a rolar na lama, porque você deseja tanto aquilo, mesmo você tendo sido livre, parece que você quer voltar para dentro da prisão e falar assim: não, me tranca aqui. Me tranca aqui dentro. O povo de Israel havia sido libertado, eles haviam visto os milagres de Deus. Deus havia tirado o povo de Israel, enviou as pragas para o Egito, matou os primogênitos de todo o Egito, de Faraó, do gado, matou o filho do Faraó, abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram a pés enxutos, eles venceram guerras, mas chegaram um momento que eles falaram assim: olha, quer saber de um negócio? Esse negócio de liberdade não é para mim, não. Eu sou escravo do pecado, eu não aguento viver sem pecar, eu amo o mundo, eu quero voltar para o Egito, e por mais que eu olhe para tudo isso, eu acho tudo isso legal, é lá que é o meu lugar. E aí Moisés fala assim para eles: cara, vocês já foram livres do pecado, vocês já foram libertos, vocês já foram chamados por Deus. Para que vocês ainda olham para o Egito? Para que vocês ainda desejam o Egito? Para que vocês ainda pensam no Egito? O Egito já não tem mais que fazer parte da vida de vocês. Assim também é a vida do cristão. Quando Jesus ele nos tira, a Bíblia diz assim que a santificação ela é progressiva. A partir do momento que nós vamos nos santificando, nós temos que nos santificar cada vez mais. O pecado já não pode mais fazer parte da nossa vida. O pecado ele já não tem mais domínio sobre a nossa vida. Na semana passada eu falei a respeito disso, que o fato de Jesus levar sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, não fez Jesus um pecador. Assim como nós termos sido chamados e justificados por Deus, e a justiça de Cristo ter sido imputada a nós, ou seja, ela ter inserida dentro de nós, isso não nos faz santos. Nós temos que ter esse progresso diário, nós temos que ter essa santificação diária, essa busca diária. Sabe o que mais me chama a atenção? Eu vou usar uma ilustração bem simples, bem comum aqui. Você pega uma criança recém-nascida nos braços do pai e da mãe. Você olha para aquela criança, a primeira coisa que você faz é procurar traços nela que identifiquem ela com o pai e com a mãe. Primeira coisa, você olha para a criança, você olha para a criança, olha para o pai, olha para a criança, olha para a mãe, olha para a criança e olha para o pai de novo. Aí você tenta procurar similaridades. Fala assim: o olho parece com o pai, a boca parece com a mãe, o nariz tem os traços do pai, a cor dos olhos é a cor dos olhos da mãe. E aí você começa a buscar traços de similaridades. Porque o filho ele tem que se parecer com o pai e com a mãe. Se o filho não se parece com o pai e com a mãe, você acha estranho aquilo. A mesma coisa é a questão da personalidade. Os nossos filhos, por convivência, por questão de genética, por questão de criação, eles vão se tornando cada vez mais parecidos conosco. Eles se parecem, eles adquirem os nossos hábitos, eles adquirem os nossos gostos. Apesar de eles terem as suas particularidades, os filhos eles são muitas vezes parecidos com os pais, com a mãe, com as pessoas que eles convivem. Se você pegar uma criança e ela conviver com um estranho, ela vai adquirir os hábitos do estranho. É natural isso. É natural. Agora, pega uma criança que convive com o pai e com a mãe, ela vai adquirir similaridades com a pessoa com quem ela vive, com quem ela faz parte. E muitas vezes nós somos cristãos e não temos nenhuma identificação com Cristo.
As pessoas olham para nós e buscam assim alguma similaridade entre nós e o nosso Pai Celestial e falam assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que não é filho de Deus não. Porque a vida, os cristãos, eles eram identificados através da sua vida. E eu já falei aqui sobre isso e volto mais uma vez a dizer sobre isso. No momento em que Jesus ele fala para Pedro, e Pedro já tinha passado 3 anos e meio andando com Jesus, vivendo, comendo, bebendo. E ainda que na vida dele estivesse enraizado o pecado, na vida dele estivesse enraizado o orgulho, a cobiça. A Bíblia diz assim que ele olha para Jesus e fala assim, não, Senhor. Esse negócio de morrer aí não está com nada. Vamos montar uma igreja aqui do lado do templo de Jerusalém, ou então vamos tomar conta do templo, já que o Senhor é o Senhor de tudo mesmo, o Senhor é o rei desse negócio todo, a gente vai fazer culto aqui 3 vezes por dia, 7 dias na semana, e vai ser só vitória. Olha, a igreja aumenta cada dia, e a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, ele olha fixo nos olhos de Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. E depois ele diz assim para Pedro, Pedro, na verdade Satanás quis te andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, porque eu vou ser entregue à morte. E aí Pedro diz assim, Senhor, ainda que todos esses aqui, ó, dos 11 aqui, ó, todos. Ele começa a falar o nome de um por um, Mateus, Marcos, cada um deles se escandaliza em ti. Senhor, eu todavia nunca me escandalizarei em ti. Senhor, eu não. Eu sou lado a lado, onde o Senhor for eu vou também. Se for para morrer, eu morro junto. E a Bíblia diz assim que Jesus fala assim, Pedro, todos me negarão, mas você, antes mesmo que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro então vai embora triste, os outros discípulos também vão embora triste. Jesus é levado para a crucificação, lá no Gólgota, ele faz toda a via cruz, ele carrega uma cruz pesada nos seus ombros, ele passa em meio à multidão, não havia nenhum discípulo próximo dele, não havia nenhum discípulo, a não ser João, que os olhos de João estavam sempre em Jesus, mas ele não estava próximo de Jesus, os olhos dele o viam sempre, em todo o caminho. Pedro já havia sumido, já havia se escondido. Negou Jesus 3 vezes, e as pessoas chegavam para perto de Pedro, e falavam assim, ele é um deles. Ele fala como um deles, anda como um deles, ele gesticula como um deles, ele se parece com aquele a quem ele diz que serve. Será que eu e você, se as pessoas olharem para mim hoje, para você hoje, poderão dizer assim, ele é um deles? Há testemunho de Cristo na minha vida e na sua vida, fora da igreja, porque na igreja todos vocês se parecem com ele. Sabem a música de cor? Sabem achar os textos na Bíblia de cor? A semana passada eu estava conversando com a Juliana, explicando alguns versículos para ela e para o Tom, e quando foi na segunda-feira, ela me mandou uma mensagem perguntando assim, pastor, quando está escrito assim, Efésios, aí ela mandou EF 2.20, o que significa? Eu fui explicar para ela como ela lê a Bíblia, ela não sabe nem ler a Bíblia. Vocês sabem. Vocês sabem achar versículos, vocês sabem quais são os livros da Bíblia, vocês sabem distinguir Novo e Velho Testamento, tem jargão de crente, né? Tem gente que você conversa que só chama as pessoas de vaso, varão, irmã, varoa, fala vigia, tem esse evangeliquez, né? Ou seja, não é disso que eu estou falando de uma vida em santidade, eu estou falando de uma vida que mesmo pecando aborrece o pecado. Se o teu pecado não traz peso sobre a sua vida, se o teu pecado não te envergonha diante de Deus, há alguma coisa muito errada em você, muito errada. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ou seja, era uma igreja que Paulo já havia dedicado um tempo ensinando, mas ele diz assim, olha, eu me alegro porque vocês entenderam, não só na minha presença, mas também na minha ausência, o que é servir a Cristo. E ele fala assim, desenvolveu a vossa salvação com temor e tremor. Existem 2 conceitos que é o quietismo e o pietismo no processo de santificação. É de Deus tanto o querer e o efetuar, é de Deus. Só que se nós vivermos uma vida apática, esperando que Deus faça absolutamente tudo, sem que nós tenhamos que fazer absolutamente nada, nós somos quietistas.
O que é um quietista? Alguém que ela atribui tudo a Deus e diz assim, não, a santificação ela vem de Deus, é de Deus o querer e efetuar, e ele não faz absolutamente nada, ele fica na dele, ele deixa as coisas, a filosofia do deixa a vida me levar, e aí vamos ver como que as coisas se resolvem lá na frente. E já o pietista é um grupo de pessoas que eles vivem como se a salvação dependesse exclusivamente deles. É a pessoa que ela é diferente no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de vestir, no jeito de conversar. Ela é uma pessoa que ela é pietista, né? Ela é piedosa em tudo, mas nós precisamos distinguir entre as duas coisas e tem um equilíbrio. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele fala tanto de desenvolver a salvação com temor e tremor, quanto de dizer que tudo vem de Deus. Ele diz assim, é de Deus o querer e o efetuar, vem dele. Eu me lembro que durante a minha caminhada cristã, eu preciso falar sobre isso com uma clareza muito grande. Quando eu e a Nicole começamos a namorar, eu era crente e ela também era crente, né? Crente, que a gente não era de fato, mas a gente teve oportunidade de conhecer uma missionária e essa missionária foi um choque para nós, porque ela era pietista ao extremo, ou seja, a vida de santidade que ela pregava e que a moral que ela dizia que era a certa, deu um choque na gente, e a gente começou a fazer ali as coisas tudo certo, pelo menos tentava fazer as coisas tudo certo. E do dia que eu decidi casar, a gente decidiu casar, foi um processo meio rápido, de 1 ano e meio, o processo completo de noivado, casamento, 1 ano praticamente, a gente decidiu casar. Por 2 vezes a gente quase caiu em pecado. Só que sabe o que me acontecia? Quando eu estava prestes a pecar, que aquilo acontecia de fato, aquilo me trazia um peso tão grande que eu projetava toda a minha frustração na Nicole, Porque eu agia ali como se aquele pecado que eu cometia, ele me trazia tanto desgosto, tanta amargura, tanto peso, que eu projetava toda a minha frustração na Nicole. Era como se fosse culpa dela, tudo aquilo que está acontecendo. Eu sentia nojo dela. Nojo, nunca falei isso para ela, eu sentia nojo. Mas era o pecado. E aí depois que isso acontecia, eu começava a ver que não era ela, mas era eu, era o meu pecado, que era ofensivo a Deus. E sempre confessava o meu pecado, aceitava a disciplina, aceitava a correção, aceitava a exortação, porque eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida. E até hoje, tem coisas na minha vida que eu preciso mudar? Tem coisas que eu preciso melhorar? Tem. A nossa vida, ela é uma vida que precisa ser colocada à luz do Evangelho. A moral humana, ela não pode ser de nenhuma forma espelho para nós. Porque tem muita coisa que no mundo é normal, para a cultura é normal, para a sociedade é normal, mas à luz da Bíblia não. E a Bíblia nos chamou para ser a exemplo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos ser espelho de Cristo, não espelho da sociedade. Se você encontra com alguém, por exemplo, existem muitos estudos sociais, as pessoas tomam choque de realidade quando saem de um país e vão para outro. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Leandro Carnal e ele diz assim que na Europa é muito diferente do Brasil no seguinte sentido. Ele falou que ele tomou um choque, que quando ele chegou no Brasil, ele ia fazer o aniversário dele e falou assim, você vai na minha festa? E os europeus diziam para ele, não. Cara, como assim não? Porque ele estava acostumado, sempre que as pessoas iam dizer alguma coisa para ele, dar uma desculpa para ele. E dizer assim, talvez, vamos ver, provavelmente eu vá. A pessoa não é objetiva no sentido de dizer assim, eu não vou. Mas essa é uma questão cultural. Se o europeu vir para cá, vai ter coisas na vida dele que identificam que ele é um europeu. Idioma, modo de agir, modo de falar, modo de pensar. Tem coisas que no Brasil é culturalmente normal. É normal furar fila, é normal, enfim, deixa eu falar aqui do que é normal do Brasil e que no resto do mundo pode ser que não seja normal, a gente vai gastar horas e horas aqui. Mas é a cultura.
É a cultura. Brasileiro é tido como um povo malandro, um povo esperto, um povo que se aproveitador, um povo que diz que é a síndrome de Gerson, né? Quer levar vantagem em absolutamente tudo. O brasileiro, ele tem essa cultura. Tem outros povos não, e tem várias pesquisas ao redor do mundo que falam a respeito das diferenças entre os povos, culturalmente falando. A nossa cultura não é uma cultura brasileira, nipônica, europeia, portuguesa, espanhola. A nossa cultura tem que ser uma cultura cristã. A nossa moral não tem que ser uma moral baseada no que a cultura diz que é normal, mas do que a Bíblia diz. É a Bíblia que diz. Então, se no seu círculo de amizades, a vida que você leva é uma vida normal, no padrão bíblico não é. Porque a palavra de Deus diz isso. E a Bíblia diz assim que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A Bíblia diz assim que na oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz assim: Senhor, eu não oro somente por esse, mas por aqueles aos quais o Senhor há de acrescentar, o Senhor há de trazer também. Não oro para que vos tire do mundo, mas para que o Senhor os fortaleça. Queridos, Deus nos chamou para ser sal. Sal não aceita sabor de absolutamente nada. Mistura numa água uma colherzinha pequena de sal e 2 de açúcar, você vai beber água com sal. É o gosto do sal que prevalece. Mistura sal no xarope, é sal que vai prevalecer. Mistura sal no mel, é sal que vai prevalecer. Mistura sal em qualquer coisa, é o sal que prevalece. A Bíblia diz que se o sal perder o sabor, se ele se tornar insípido, ele não serve para absolutamente nada, a não ser para ser pisado, desprezado e ser lançado fora. Para que serve um sal sem sabor, um sal que não tempera, um sal que não tem gosto, um sal que não marca, um sal que não conserva? Para nada. Não serve para nada. E aí, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, no verso 13, diz assim, no verso 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Sabe aquela história do mundo, do Egito, da escravidão do pecado? Você já saiu de lá, você não tem que trazer aquela cultura que ficou lá para cá. Você não tem que se amoldar às paixões que você tinha no momento, quando você era ignorante. O que é se amoldar? Você pega por exemplo, um objeto que ele é muito rígido, muito duro, tem um material que é tipo um plástico, só que ele é termomoldável. Ou seja, se você coloca ele na água, você pode dar, na água quente, você pode dar qualquer forma para aquele objeto. Ele é duro, ele é rígido, ele é bem inflexível, mas se você der calor a ele, se você colocar ele numa água quente, você pode dar para ele a forma que ele quiser, ou seja, ele é amoldável. E o que o Pedro está dizendo? Fala assim que nós devemos ser como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O que é ser santo em todo o vosso procedimento? Todo o vosso procedimento. Você precisa ser santo na sua casa, você precisa ser santo no seu trabalho, você precisa ser santo nas suas relações pessoais, você precisa ser santo na sua escola, você precisa ser santo no curso que você faz, você precisa ser santo no trem, no metrô, no ônibus, no transporte público, você precisa ser santo no trânsito. Tem gente que quando entra dentro do carro se transforma, tem gente que quando entra dentro da escola se transforma. Você precisa ser santo em toda a vossa maneira de ser, porque o vosso Pai é santo. Então, se o vosso Pai Celestial é santo, você precisa se parecer com quem? Com Ele. A palavra cristão, ela perdeu completamente o sentido ao longo dos anos. O cristão, na verdade, eram chamados de cristinhos. Eram chamados de cristinhos, não no sentido de dizer que eles serviam a Cristo, mas que eles eram pequenos cristos. Eles se pareciam com Cristo.
Eles tinham identificação com Cristo. Isso era ser um cristão. Ser um cristão era isso. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que significa dizer para vocês que vocês foram comprados pelo preço do sangue, o sangue de Cristo? Não foi outro preço que foi pago. O Código de Conduta, Omertá, né, o Código de Conduta Hammurabi, que é antes mesmo da Bíblia ser escrita, já havia nos povos do Oriente Médio um código de conduta que era o Código Hammurabi. Alguns trechos da Bíblia, eles são muito semelhantes ao Código Hammurabi. O trecho que diz olho por olho, dente por dente, se alguém ferir o olho, deve pagar com o olho, se alguém quebrar um dente, deve pagar com o dente, se alguém tirar uma vida, deve pagar com a própria vida, foi retirado do Código de Hammurabi. O que significa dizer? Que há uma conduta, excepcional, ou seja, se o que a pessoa fizer, ela vai ter que pagar da mesma forma, mas a Bíblia diz que não. Jesus, ele não só pagou o preço, o alto preço pelo seu pecado, como ele pagou o preço de sangue. Isaías capítulo 53, assim que como ovelha muda levada diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo, que é em várias passagens retratado como leão de Judá, a raiz de Davi, ele é comparado também como um cordeiro. Um cordeiro indefeso, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, que ele é levado ao matadouro e até a sua última gota de sangue é derramada pela mim, pela sua vida. Para que eu e você pudéssemos viver uma vida em santidade, como diz em Romanos capítulo 7, que a graça superabundou o pecado, o que faremos nós diante disso? Pecaremos ainda mais para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Não. Sabe aquela criança que apronta e o pai vai sempre lá, sempre resolver os problemas do filho? O filho vai lá e quebra um vidro, o pai vai lá e paga o vidro, sem falar nada. O filho vai lá e quebra outro vidro, o pai vai lá e paga outro vidro sem falar nada. O filho vai lá e pega um bastão de beisebol, quebra os 4 farol da Porsche. Cada farol de uma Porsche hoje deve custar em torno de R$7.000, o pai vai lá e paga sem falar nada? Não. O pai vai sempre pagar? Vai, porque pai é responsável, tem dinheiro. Vai, e o filho vai sempre fazer a mesma coisa? Não. Chega uma hora que eu e você precisamos entender o que é que Deus tem para nós, o que é que Deus quer de nós. Aquele que peca, e ele peca deliberadamente, ele já abandonou a fé, ele já não pode mais ser chamado de filho. Ele já não entende mais o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele já perdeu a consciência do que é ser santo, do que Deus fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim que o filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele deseja pegar tudo que ele tem e gastar. Quando ele fala para o pai assim, pai, eu quero ir, me dá minha herança. Não é hoje, desde sempre, a herança só era reivindicada em caso de morte do progenitor. Era a mesma coisa que o filho estivesse dizendo assim, pai, é melhor que o senhor morra, porque aí eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Ele pega a sua herança e ele vai e gasta tudo quanto tem. Todos os seus bens. O pastor Sidney pregou sobre isso aqui na última terça-feira, e é exatamente isso. O filho vai, ele gasta todos os seus bens, ele gasta toda a sua fortuna, ele gasta tudo o que ele achou que ele tinha direito, mas na hora de voltar, ele volta para onde? Para a casa do pai. Será que ele teria coragem de fazer isso novamente, tantas outras vezes quanto forem possíveis? Se o filho já voltou arrependido para a tutela do pai, arrependimento significa conversão, novo nascimento, mudança de vida. Se Jesus Cristo já te aceitou novamente, se você já voltou arrependido, se você já viu que o mundo não tem nada para te oferecer, abandone os hábitos, não vos amoldeis às culturas do mundo. Sede santos porque eu sou santo.
Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É necessário que eu e você venhamos nos voltar para Deus completamente. É necessário que eu e você venhamos abandonar as práticas do mundo, porque nós não somos mais escravos do pecado. Não significa que o homem nunca mais vai pecar a partir do momento que ele é chamado por Cristo, mas ele não é mais feito escravo do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a vida dele. Não há mais essa prisão que prende o homem ao pecado, porque ele foi liberto por Cristo. É necessário que eu e você, que fomos chamados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis, para que nós possamos ser chamados, comprados por um bom preço, preço de sangue. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nos justificou, tomou o nosso lugar. A Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres do pecado, para que nós pudéssemos ser santos. A Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar tens um advogado. Sabe o que é esse advogado? É aquele advogado que vai e ele sempre livra a sua culpa, porque foi ele que se fez pecado por nós, ele que tomou o seu lugar por nós. A exemplo, mais uma vez, podemos citar o caso do cara que foi pego cometendo um ato obsceno, se masturbando dentro do transporte público, e ele vai, e quando ele é liberto, aquilo causa uma indignação, uma comoção nacional, uma indignação coletiva, aí vão puxar a ficha do corrida do cara, o cara já teve 13 acusações, 13 passagens pela polícia pelo mesmo crime, ou seja, crimes semelhantes, crimes sexuais, e vai ter a 14ª, 15ª, 16ª, ninguém mais aguenta ver aquele cara na rua, que sempre vai ver ele como alguém que não merece estar na rua, não merece estar solto, porque é um criminoso, irrecuperável. Mas nós que fomos chamados por Cristo, o nosso passado não pode nos condenar. Eu lembro de uma vez que eu estava no Campo de Marte, estava tendo um show lá do Diante do Trono, e o André Valadão, no momento da ministração, ele dizia assim: Deus tem boas novas para mim, Deus tem boas novas para você, Deus tem boas novas para você. Ele falou isso muitas vezes. Ele disse assim: você quer saber qual é a boa nova que Deus tem para você? É que se o diabo vier te lembrar do seu passado, você vai lembrá-lo do futuro dele, que é debaixo dos seus pés, no lago de fogo e enxofre. Queridos, pecado tem que ser passado. Pecado não pode ser presente, pecado tem que ser passado. Arrependimento significa, novo nascimento significa arrependimento e conversão. Sabe qual que era a verdadeira marca da igreja, a igreja primitiva? Era arrependimento. Antes mesmo de Jesus morrer na cruz do Calvário, já era pregado o batismo por arrependimento. As pessoas vinham até João Batista e diziam assim: João, o que é necessário eu fazer para que eu possa ser batizado? Ele dizia assim: arrependei-vos das vossas práticas, arrependei-vos. Aí ele perguntava assim: o que você faz? Um dizia assim: eu sou publicano. Falou assim: olha, nunca cobre além do imposto que é devido. O que você faz? Eu sou soldado. Falou assim: se contenteis com o vosso soldo. Ou seja, esteja satisfeito com o seu salário, nunca queira mais do que o seu salário. O que você faz? Eu sou ladrão, então você tem que deixar de roubar. O que você faz? Eu minto, então você tem que deixar de mentir. Para que você possa ser chamado de cristinho, parecer com o seu Pai Celestial. As pessoas olharem para você e dizerem assim: ele fala como um deles, ele anda como um deles, ele se parece com um deles, ele é um deles. É necessário que nós venhamos dar testemunho de quem ele é. Então, queridos, que você possa ser confrontado, que você possa ser chamado ao arrependimento, chamado a uma mudança de vida, chamado a uma moral muito mais elevada do que a moral do mundo. Porque a Bíblia diz assim que nós não somos desse mundo. A Bíblia diz assim: não peço para que vos tire do mundo, mas para que os fortaleça. E Pedro vai dizer assim que nós somos feitos embaixadores de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, o que é ser embaixador de Cristo? Embaixador dos Estados Unidos, aqui na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é território americano.
Em qualquer lugar do mundo onde há uma embaixada e um embaixador estrangeiro, aquele território é território da embaixada do país de origem. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, nós não somos desse mundo, mas a nossa moral, a nossa vida, a nossa conduta, a nossa consciência, ela tem que ser a exemplo do nosso Pai Celestial. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Eu poderia dizer aqui diversos pecados e eu, com certeza eu falaria o seu com mais tempo ou menos tempo. Mas que Deus possa falar ao seu coração, sabe por quê? Porque Jeremias diz assim: porém outra vez a minha lei escrita no vosso coração. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você dizer assim: o pastor não falou meu pecado, Deus não falou comigo. Não, você sabe quando Deus fala com você. E Deus só corrige o filho que Ele ama. Não é porque a graça superabundou o pecado que a gente vai pecar cada vez mais para que a graça seja cada vez mais abundante. Abandonando as velhas práticas, deixando as velhas práticas. A Bíblia diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo, prosseguir para o alvo. Pecado é justamente isso, é hamartia, errar o alvo. Quando você peca, você erra o alvo. Você tem um alvo. Você precisa seguir esse alvo. Amém? Na caminhada cristã não existe atalhos, não existe meio termo. Existe um caminho, e o caminho é Cristo. Tudo que está fora de Cristo não é caminho, é atalho. O que leva a Deus, o único caminho que leva a Deus é Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês.